Bem, vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Peço a Deus que abençoe todos vocês, que prestem bastante atenção e que aprendam para o bem de vocês mesmos e das pessoas que vocês vão ensinar no futuro. Não é verdade? Né? A palavra de Deus tem que ser compartilhada, né? Muito bem. O tema de hoje é o valor da morte de Cristo. Antes de começar a aula, eu li uma coisa no Face hoje. E dizia assim, aqueles caras que são ateus, um desses ateus dizia assim, a religião é uma coisa inventada para as pessoas que têm medo do escuro. Aí um cristão, pentecostal, que nem o Vitor, disse assim, e o ateísmo é uma coisa inventada para as pessoas que têm medo da luz. Olha só, que forte isso. Então, vamos começar a aula. O valor da morte de Cristo. É impossível para os salvos subestimar o valor da morte de Cristo. A fé cristã é a fé do Cristo crucificado. E como diz James Boyce, sem a cruz de Cristo não há verdadeiro cristianismo. O eminente pastor evangélico Haley escreveu que, se você não descobriu que o Cristo crucificado é o fundamento do livro inteiro, então tudo que você leu na Bíblia até agora foi de pouquíssimo proveito. Sua religião é um céu sem sol. Sua construção sem alicerce. Um compasso sem ponta. Um relógio sem corda e sem ponteiro. Um lampião sem óleo. Cuidado, eu repito, cuidado com a religião sem a cruz. Se a cruz de Cristo é o centro do cristianismo, é de se esperar que a teologia da cruz seja essencial ao entendimento de todos. Seja acessível ao entendimento de todos. Cristo nasceu para morrer e fazer expiação pelos nossos pecados. Disse o bispo anglicano Stephen Nell, na teologia histórica cristã, a morte de Cristo é o ponto central da história. Para aí, todas as estradas do passado se convergem. E daí saem todas as estradas do futuro. Emil Brunner, no livro O Medidor, disse: Lutero certamente acertou o alvo quando descreveu a teologia cristã como teologia crucis, teologia da cruz. Aquele que entende a cruz corretamente, esta é a opinião dos reformadores, entende a Bíblia e entende Jesus Cristo. O cristianismo difere de todas as demais religiões no que tange a grandiosidade do seu fundador. Todas as religiões estão estribadas nas grandezas da vida e ensinamentos dos seus fundadores. O cristianismo, no entanto, arregaia-se na morte crucificial de Jesus Cristo, que nos redimiu de todos os pecados.
mais uma vez, M. Boyce diz que é impossível superestimarmos a importância da cruz de Cristo, pois, se pensarmos a respeito da necessidade da cruz, crucificado, se pensarmos a respeito da necessidade da cruz, significado da cruz, pregação da cruz, ofensa da cruz, ou o caminho da cruz, apesar de podermos pensar a respeito disso. Em todo caso, o que estamos dizendo e devemos dizer é que a cruz é central para todo o cristianismo. Os sofrimentos de Cristo. A vida do Salvador foi uma vida de sofrimentos. Ele foi um homem de dores e que sabe o que é padecer. Seu viver terreno foi uma vida de servitude. Jesus foi o único ser humano sem pecado, vivendo no meio de pecadores e no mundo amaldiçoado pelo pecado. O caminho da obediência foi para ele um caminho de sofrimento. Ele sofreu com os repetidos ataques de Satanás, com o ódio e a dureza de coração do seu povo e com a perseguição dos seus inimigos, sua solidão e seu esmagador senso de responsabilidade. Jesus cumpriu toda a justiça. Seu sofrimento foi um sofrimento santo e cada vez mais atroz, à medida que o fim se aproximava, pois estava escrito que o Cristo deveria padecer e ressuscitar ao terceiro dia. Os sofrimentos de Cristo foram no corpo e na alma. O sofrimento iniciado na encarnação chegou finalmente ao ápice na paixão, no fim da sua vida. Foi aí que a ira de Deus sobre o pecado pesou sobre si. O mestre não sentiu somente a dor física, mas também a dor acompanhada de angústia da alma e da consciência do pecado da humanidade, que pesava sobre ele. Muitas pessoas subestimam a importância do sofrimento físico, outros o sofrimento espiritual. Tanto o corpo quanto a alma humanas foram afetadas pelo pecado. E por isso a punição deveria atingir a ambos. As Escrituras testificam que Cristo sofreu em ambos. Quando estava no jardim, disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte." E também foi esbofeteado, açoitado e crucificado. Na cruz, pela primeira vez, Cristo pôde dizer que tudo estava consumado e que ele tinha realizado toda a obra que o Pai o havia confiado. Reflexões necessárias sobre a morte de Cristo.
A morte de Cristo foi premeditada, foi pré-determinada. A morte de Cristo foi pré-determinada. Isto é, foi planejada ou resolvida antecipadamente, sendo este entregue pelo determínio, desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. A morte de Cristo foi voluntária. Foi por livre escolha, não por compulsão. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também tornar a revê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Só que Jesus disse, tá? Está no livro de João 10, 18. O Evangelho de João. A morte de Cristo foi sacrificial. Como holocausto pelo pecado, Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. A morte do Senhor Jesus Cristo foi um sacrifício eficaz pelos nossos pecados. O Senhor Jesus morreu à morte, morrendo pelos nossos pecados. Nossos pecados faziam divisão entre nós e Deus. Não poderia haver esperança de salvação se o pecado continuasse existindo em nós. Então, Cristo veio e levou nossos pecados, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Cristo pôs-se voluntariamente em nossa situação, como violadores da justa lei de Deus. Assumiu a responsabilidade por todo o nosso pecado e suportou no seu corpo toda a retribuição de vida. Aqui fala retribuição de vida, é o castigo que o pecado merece, né? Jesus suportou. Ele foi não somente oferta pelo nosso pecado, mas se fez pecado em nosso lugar. Isto é, apesar dele ser incontaminado e jamais dolo algum sair da sua boca. Diz o profeta Isaías: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para que conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no espírito. Charles Rode define assim: sofrimento vicário é o sofrimento pelo qual passa uma pessoa em vez de outra. Isto é, em seu lugar. Então, quando uma pessoa sofre no lugar da outra, é um sofrimento vicário. Então, foi isso que Jesus fez. Necessariamente pressupõe a inserção da parte em cujo lugar se suporta o sofrimento. Um vigário é um substituto, alguém que toma o lugar de outro e age em seu lugar.
A morte do Senhor Jesus Cristo não foi acidental. Tampouco o Senhor morreu uma morte de mártir. Cristo não merecia morrer, pois era justo. Porém, foi em nosso favor e não por sua própria causa que ele morreu. Como diz o apóstolo Paulo, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. John Scott diz que a simples afirmativa no Novo Testamento que ele morreu por nossos pecados diz muito mais do que aparenta na superfície. Afirma que Jesus Cristo, sendo sem pecado e não tendo necessidade de morrer, sofreu a nossa morte, a morte que nossos pecados mereciam. Saiba mais, diz aqui, perdão. Pai, perdoa-lhes. Depois diz, promessa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cada uma dessas palavras está a citação aqui, tá? A primeira do perdão, Pai, perdoa-lhes, está em Lucas 23, 34. Isso aqui é Jesus falando, tá? A promessa, ó, hoje mesmo estarás comigo, ó, no livro de Lucas 23, 43. Ó, cuidado, Jesus também fala sobre cuidado. Mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Está em João. Depois, sobre solidão, ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Está no Evangelho de Mateus e também em Marcos. Depois fala sobre a agonia, Jesus disse, tenho sede. Está em João. Fala sobre a vitória, está consumado. Está no livro de João. No grego, a palavra tetelestai, estando no tempo perfeito, significa foi e para sempre será consumado. Então, essa obra de Jesus foi eterna, tá? Vai durar para sempre. Retorno do Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está no Evangelho de Lucas. Bom, os resultados da morte de Cristo. Os resultados. Ó, o pecado foi removido. Então, quando a pessoa aceita Jesus, perdeu os pecados dela, ou no caso, os pecados não tem mais, está limpo, tá? Ó, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, esse aqui, João, é o João Batista, tá? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo é a culpa da raça humana. Através do pecado de Adão, Adão agiu não só como agente individual, mas como representante da humanidade. Foi o agente federal e biológico da raça humana. Paulo afirma que todos nós pecamos em Adão. Que loucura, né? Muito bem. Nós pecamos por ocasião do seu pecado. E caímos por ocasião da sua queda. E nos tornamos culpados quando ele se fez culpado. Porém, Paulo conclui, se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa
veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Glória a Deus, né? O poder do pecado foi anulado. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. O autor aos Hebreus não se refere a pecados, mas a pecado. O sacrifício de Cristo não anulou somente o poder ou um outro pecado particular, mas destruiu potencialmente o poder de todo o pecado. Além de ter expiado os pecados particulares cometidos pelos homens. Expiado é tirado, tá? Removido. Foi removida a maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Só. O crente é remido ou resgatado e assim liberto da maldição sob a qual jazem todos quantos confiam nas obras da lei para sua justificação. Libertação da escravidão da lei. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que nos constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Que loucura, né? Aqui, para vocês poderem entender melhor, é como se nós tivéssemos uma dívida ali para nós pagar, um boleto. Ele retirou aquilo de nós, aqueles nossos pecados, toda a nossa dívida, e cravou na cruz. Ele pagou por nós. A sujeição à lei era um estado de escravidão. Os crentes são libertos da escravidão da lei pela cruz e introduzidos na liberdade do Evangelho. Removida a barreira entre judeus e gentios, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos faz um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Eu vou ter que ler de novo, tá? Eu não entendi direito. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Agora sim, uniu, tá? Tanto os gentios quanto não os gentios. Gentios não, aqui ele fala sobre judeus, né? Quem é judeus e quem é gentios, como nós que não somos judeus, tinha uma barreira. O povo de Deus e o povo que não era de Deus.
Agora todos pertencem a Deus, tá? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a animalizada, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, trazendo a paz. Os judeus e os gentios tinham uma barreira entre eles, a lei. Essa parede erguida pelo próprio Deus, separando os gentios do seu povo, Israel. Por exemplo, até comer com os gentios era um absurdo para os judeus. Anulada a distância entre o crente e Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A distância entre o homem e Deus não é física, pois Deus é onipresente. Esta distância é moral. Aqui fala, quando fala moral, diz que o nosso pecado nos afasta de Deus. Então, se a nossa moral, vamos supor, nós temos com a moral boa, estamos fazendo coisas boas, estamos perto de Deus. Se nós começar a cometer pecado, se a nossa moral for ruim, aí nos afasta de Deus. Por isso que às vezes a distância não é física, a distância é moral. Tá? O pecado opera esta separação. Quando Jesus morreu, o véu do templo, que por séculos simbolizava a distância e a separação dos pecadores de Deus, rasgou-se de alto a baixo, testificando que Deus havia destruído a barreira do pecado e aberto o caminho à sua presença. Agora todo homem tem acesso a Deus por Jesus Cristo, tá? Garantindo o perdão dos pecados. Garantindo o perdão dos pecados. Aqui é a última parte, ó. No qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que era impossível aos homens tornou-se possível em Cristo Jesus por meio de sua morte expiatória. Então, graças a esse sacrifício de Jesus, nós temos acesso a Deus e acesso à salvação. Muito bem, terminamos a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Vamos lá, marque V para verdadeiro e F para falso. Questão 1. Cristo pôs-se voluntariamente em nossa situação como violadores da lei justa? Verdadeiro ou falso? A questão 1, marque verdadeiro. Verdadeiro. Cristo pôs-se voluntariamente em nossa situação como violadores da lei de Deus. Questão 2. A distância entre o homem e Deus é física? A questão 2 é falsa. Muito bem. A distância entre Deus e o homem é moral. Questão 3. Adão agiu não só como agente individual, mas como representante de toda a humanidade? Verdadeiro. A 3, marque V, verdadeiro. Questão 4. A morte do Senhor Jesus
não foi acidental? O Senhor morreu a morte de mártir? É falsa, né? O Senhor não morreu a morte de mártir. Então a questão 4 é falsa. Questão 5. O caminho da obediência foi para Cristo um caminho de sofrimento verdadeiro, né? Questão 5, marque verdadeiro. Questão 6. A distância entre o homem e Deus não é física. Esta distância é moral. Verdadeiro, né? 6, marque verdadeiro. Sublinhe a resposta correta, a segunda parte dos exercícios. Número 1. Um vigário é um substituto ou um padre? Um vigário é um substituto ou um padre? Aqui na questão 1, vamos sublinhar a palavra substituto. Tá? Assim, então, o sacrifício vigário de Cristo foi um sacrifício de substituir. Ele substituiu, ele pagou o nosso pecado. Questão 2. Lutero escreveu a teologia cristã como teologia sistemática ou teologia da cruz? Muito bem. Lutero escreveu, então, sublinha aqui teologia da cruz. Questão 3. A sujeição à lei era um estado de escravidão ou de favor? A sujeição à lei era um estado de escravidão. Então, sublinhe o nome aqui, escravidão. Questão 3. Questão 4, a última questão. Os judeus e os gentios tinham uma barreira entre eles, que era a lei ou a graça? A lei, exatamente. Então, sublinha aqui a lei, na questão 4. Muito bem, terminamos a nossa aula de hoje. Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém.